Trecho de código Java. Criou uma classe gerente estendendo funcionário aqui. Vamos lá. Int senha. Qual é a visibilidade desse atributo aqui? Default, também conhecido como visibilidade package, de pacote. Beleza. Criou um método público. Autentica, em que ele verifica a senha, bababá, bababá. Mas o interessante de tudo dessa questão aqui é bem bobo, na verdade, uma questão bobinha, mas ele quer saber disso aqui de você. Tá? Gerente extends funcionário. Então você tem funcionário extends, perdão, gerente extends funcionário. Tá? Num diagrama de classe, gerente está apontando para funcionário. Beleza? Então isso significa que esse cara é a classe pai. Pai, também chamada de superclasse. Concorda? E esse cara é a classe filha ou subclasse. Não é isso? Beleza. Vamos ver o que as questões falam a respeito desse negócio aí. A primeira é, a classe gerente herda todos os atributos e métodos da classe funcionário. Isso é expresso pela palavra extends. Verdadeiro? Com certeza? E o que é private? Aí você bota assim, talvez. Depende das outras opções, porque ela pode ser a mais certa, né? Se achou uma exceção, mas não é uma exceção tão gritante dentro da questão, né? Se ele colocasse, inclusive os private, aí você, opa, peraí, né? Ele está gritando. Aqui não. Então, beleza. Sempre que um objeto do tipo funcionário for criado, esse objeto possuirá os atributos definidos da classe gerente. Pois funcionário é um gerente. Contrário, né? Gerente é um funcionário. Tá na dúvida? Faz o diagrama de classe e lê na ordem da seta, tá? Gerente é um funcionário. Isso aqui é uma seta que você pode substituir pela palavra um, tá? Lembrando que a seta sempre aponta para o pai, tá, pessoal? A seta pode estar assim, tá? Ou assim. Depende se o pai está aqui ou se o pai está aqui, tá? Ou até assim, por incrível que pareça. Só deixar claro isso. Então, beleza. Errada B. A C. A classe funcionário também herda atributos e métodos privados de gerente, porém não consegue acessá-los diretamente. Aí parece que ele está bem explícito em relação ao privado, né? Ele está dizendo que ele herda tudo, só que não pode acessar. Ora, não herda. Né? Não herda. Beleza? Letra D. Gerente é uma superclasse. Já sabe que está errado, eu nem preciso ver. Letra E. Todo funcionário é um gerente. Posso partir para a próxima, né? Aí ele falou que gerente é a classe mãe. Não é pai, é mãe. Então eu trouxe aqui para vocês um assunto que às vezes é meio polêmico, tá? Private members in superclasses. Eu trouxe exatamente a fonte do site da Oracle, tá? Onde ele fala explicitamente o seguinte: uma subclasse does not inherit the private members of its parents. Tá? Então olha aqui, a subclasse não herda os membros privados dos seus pais. Beleza? Então se você tem os membros aqui que são privados, essa subclasse não terá esses caras aqui. A subclasse dele. Ah, Felipe, mas como é que ele acessa? Por dentro do Java. Isso aqui é teoria, tá, pessoal? Eu estou explicando para vocês teoria. Se na prática ele herda e o cara da Oracle fala que não herda, a gente vai no que o cara da Oracle fala. Tá? Ah, Felipe, mas como é que ele vai ter um acesso ao método público aqui, que é o get, que acessa esse cara se ele não tem ele? Ele tem ele, né? Mas na teoria ele diz que não herda. Então ele fala, ó, mas se na superclasse tiver métodos públicos para acessar esses campos privados, esses podem ser usados pela subclasse também. Então, no fim das contas, você pode acessar o que é privado, se você é subclasse, mas você não tem o que é privado. Beleza? Só para alinhar aqui, isso aqui é oficial do site da Oracle, tá?
Antiga Sun, antigo site da Sun. Então, nossa melhor resposta, letra A na questão da FCC. Já deu 9 horas, mas a gente vai embora. Vamos lá. Não sei se vai dar para acabar os 35, mas a gente anda mais um pouco. Em uma aplicação Java OO que usa relações de herança, uma subclasse não pode ter mais de um construtor. Pessoal, se eu tiver aqui, vamos aproveitar essa estrutura aqui, tá? Subclasse é esse cara. Eu posso ter 2 construtores aqui em gerente? Posso, né? Então não pode. O não está errado. Superclasse não podem ter métodos sobrecarregados ou sobrescritos. Poderia ter um método ABC aqui, com um parâmetro ou com 2, né? Não tem problema. Subclasse não pode sobrescrever um método da superclasse. Se eu tenho um método ABC aqui, pessoal, sem parâmetro, eu posso escrever ABC aqui sem parâmetro? Eu acabei de sobrescrever esse método. Tá? Então, os problemas aqui estão nos nãos. Tá? Subclasse herda somente os atributos e métodos privados da superclasse. Né? Só não herda. Aqui faltou o não. Né? Sobrou a letra E, que ele fala, subclasse normalmente usa a notação override, @override, para indicar que o método da superclasse foi sobrescrito. Pessoal, isso aqui é bem Java, tá? Quando você tem uma classe, um método da sua classe, e você quer dizer, deixar claro para todo mundo, avisar, com bandeira assim, que ele é um método sobrescrito, você coloca em cima dele @override. É obrigatório? Não é. Tá? Mas se ele for obrigatório, se ele for colocado, o teu compilador vai começar a fazer umas checagens sérias que ele não faria. Beleza? Por exemplo, se você colocar @override na tua classe aqui ABC, do gerente, que retorna um int, ele vai procurar essa classe em funcionário, esse método aqui em funcionário. E ele vai procurar, tem um ABC lá? Tem. Ah, então beleza. Não tem um ABC, dá um erro de compilação. Se você não tivesse colocado override, ia ser somente um método perdido lá, né? Na tua classe gerente. Mas como você botou @override em cima dele, ele começou a fazer checagens em tempo de compilação para ver se ele existia no pai e se tinha a mesma quantidade de parâmetros, etc, etc. Então eu trouxe aqui, é verdadeira a letra E, e eu trouxe aqui também o que o site da Oracle fala a respeito do override. Tá? Eu botei em negrito aqui, ó. Compiladores are required to generate an error message em alguns cenários, quando você bota @override. Tá? Na compilação que eu estou falando. Tá? Antes de executar, ele já faz algumas verificações. Beleza? Só para você saber, isso existe desde o Java 1.5 também. Eu já vi esse @override algumas vezes em prova e às vezes aluno me pergunta, porque fala assim, isso é obrigatório, precisa e tal? Não precisa, tá? Mas se tiver, o compilador começa a checar algumas coisas. Aqui, pessoal, só um exemplo de sobrescrita versus sobrecarga para você lembrar, tá? Na classe animal, aqui eu tenho um método com a mesma assinatura na superclasse e na subclasse, void comer sem parâmetros. Aqui, isso é uma sobrescrita. A sobrecarga, dentro da mesma classe, eu tenho 2 métodos iguais, mas com assinaturas diferentes. Isso é uma sobrecarga. Né? Tranquilo, sem dor de cabeça. Só lembrando que tem uma porrada de nomes isso. Polimorfismo estático e dinâmico, ligação tardia, ligação cedo. Né? Tem um monte de nome. A gente vai ver esse nome daqui a pouco numa questão, por isso eu não vou nem me alongar nisso. Beleza? Beleza. Mais uma questão da FCC TRT11. Ele botou lá, public class processo e colocou um private string número processo. Pessoal, se eu sou uma outra classe que quer acessar esse atributo aqui, eu consigo? O que falta? Um método de acesso. Como é que a gente vai chamar esse método? Nesse caso, para pegar get número processo e para alterar set número processo. Né? Isso é que princípio, ó? Encapsulamento. Encapsulamento. Eu sei que você sabia. Encapsulamento é o princípio do encapsulamento. Você criar getters e setters. Tá? Então aqui a questão vai brincar com isso. Olha só. Para incluir um valor no atributo número processo através de um objeto dessa classe, será necessário criar um método
privado get número processo. Qual o problema aqui? Privado. Se eu for criar, eu tenho mesmo que criar um get número processo, mas se ele for privado, o cara de fora também não vai acessar. E não vai adiantar bulhufas para você. Né? Beleza. Aí na B ele fala, poderão ser incluídos nessa classe um construtor que não recebe parâmetros e um construtor que recebe como parâmetro o número do processo. Eu posso botar nessa classe 2 construtores? Posso. Ele está falando que pode só. Então tá bom, parece que tá boa a opção. Né? Uma classe pode ter quantos construtores quiser, pessoal, se a assinatura deles for diferente. É sobrecarga de construtores que a gente chama. Tá? Beleza. Na C, a instrução processo P igual a new processo blá 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 instancia um objeto dessa classe utilizando o construtor padrão vazio. A primeira pergunta que eu vou fazer, tem construtor nessa classe? Mas não está escrito aqui, porque ele é padrão, ou implícito. Né? Construtor padrão é um construtor implícito, ou seja, se eu vier aqui e criar new processo sem passar parâmetro nenhum, ele chama o construtor padrão que está escondido aqui dentro. Né? Agora, se eu tenho essa situação e eu passo processo A, o que acontece? Erro de compilação. Porque eu estou passando aqui um parâmetro e ele só tem um construtor padrão. Beleza? Implicitamente ele só cria o padrão. Beleza? Então o que a gente tem aqui, na verdade, é um erro. Tá? Isso aqui não vai instanciar. Porque esse cara não vai achar nenhum construtor. Beleza? Legal. D. Para permitir encapsulamento, os novos atributos e métodos a serem incluídos nessa classe terão que ser privados. A gente acabou de falar. Se eu quero ter encapsulamento, eu vou criar métodos privados? Não vai adiantar nada, que eu não vou conseguir acessar. Né? Encapsulamento é métodos de acesso e modificação públicos. Getters e setters públicos. Beleza, então, problema aqui, privados. Tá? Não será possível instanciar um objeto dessa classe, pois ela não tem construtor. A gente acabou de falar que new processo funciona. Né? Se new processo funciona, está errado isso aqui. Nossa resposta é letra B de bola. Belezinha? Beleza. Vamos lá mais um pouquinho. Avalie o código Java a seguir com suplan. Essa você acertou, André? Essa é boa também. Olha só, avalie o código Java a seguir. Ele criou uma classe método potência quadrado e ele criou dois métodos aqui, ó. Int quadrado, int x e int y. Como é que é o nome disso, pessoal? Quando eu tenho dois métodos assim, ó. Sobrecarga? É? Não. É sobrescrita? Também não. E o que é então? Isso não existe. Não compila. Isso não compila. Mas como não? Isso você acabou de falar, Felipe. Ó, tem o mesmo nome. Primeiro, tem o mesmo nome na mesma classe. Não é sobrescrita. Tá? Não existe sobrescrita dentro da própria classe. Sobrescrita é você ter um método aqui e você sobrescrever ele no filho. Tá? Então você vai falar, então é sobrecarga. Mas a sobrecarga altera, você tem que alterar a assinatura do método. O que para o Java é assinatura de método? Nome mais parâmetros. Isso está escrito no site da Oracle. Então a assinatura, meus amiguinhos, é isso aqui. Para você ter sobrecarga, você tem que ter variação de parâmetros, mantendo o nome. Isso aqui, Felipe, o que é? É o retorno do método. Mas se você não varia a assinatura e varia só o retorno, não funciona. Porque imagina uma situação, vamos imaginar a situação aqui. Eu sou outra classe e quero chamar o método, o segundo método, esse aqui, ó, quadrado. Aí eu vou passar assim para ele. Quadrado de 3. Como, me responda, como a JVM sabe qual método é? Não sabe. Aí que tá. Porque eu estou passando um inteiro aqui para o método quadrado. Ele vai falar
Unidonitas. Não sabe. Então ele nem deixa isso compilar. Beleza? Agora, se você mudasse isso aqui para double, lindo, porque a assinatura ia ter mudado. Beleza? Agora, isso aí não é mudança de assinatura. Assinatura no Java não é tipo de retorno. Tá? Estou falando de Java. Se a gente for falar de outras linguagens e tal, aí depende. No Java tem escrito isso em vários lugares, em vários livros oficiais. Assinatura é nome mais lista de parâmetros. Tá? Signature. Method signature. Beleza. Então, legal. E olha só, repara e eu mando você grifar toda vez que você encontrar uma porcaria dessa em prova. Por favor, faz isso, cara. Faz isso assim, ó. Não. Porque vocês erram muito, sério mesmo, vocês erram muita questão por causa disso. Sério. E você não pode errar questão por causa disso. Seu concorrente não erra, cara. Mentira, ele erra também. Mas aí você não vai errar. E aí você ganha um ponto a mais. Não corresponde à sobrecarga, né? Então vamos lá. Letra A. As chamadas de método não podem ser distinguidas por tipo de retorno. Verdadeiro? Chamadas de método, vamos lá. Int A, int X. Double A, int X. Dá para diferenciar? Não, porque a assinatura é a mesma. Então, chamadas de métodos não podem ser distinguidas por tipos de retorno. Certo? É? O código da classe método potência quadrado está incorreto quanto à sobrecarga, pois resulta em erro de compilação. Certo? Não compila, né? A gente acabou de falar, né? Quando você fez isso aqui, não compilou, porque isso aqui não é uma sobrecarga nem sobrescrita. Né? Beleza. O compilador distingue os métodos pelas suas assinaturas. Uma combinação de nome e número de métodos, tipos e ordem dos seus parâmetros. Número de métodos? Tá, ele quis dizer que tinha vários métodos, né? Se você tinha vários métodos na sua classe, tipo e ordem dos seus parâmetros. Isso aqui parece errado, né? Isso aqui parece errado. E letra D. Os métodos com o mesmo nome podem ser declarados na mesma classe, desde que tenham conjuntos de parâmetros semelhantes. Na mesma classe, mesmo número de parâmetros, tipos e ordem de parâmetros? Não, né? Está errado. Temos um problema aqui, nessa questão. Né? Temos duas corretas aqui, quanto a questão falou, e duas erradas. Ele está pedindo que não, ele está pedindo que está errado. Então você está entre a C e a D. Tá? Aí, vamos lá. O tipo de retorno. Não, o tipo de parâmetro. É int, float, string, seu parâmetro é Tá. A ordem é conhecida. Beleza, mas olha o que ele fala na frase. Ele está dizendo que métodos... Então vamos lá, vamos ver um exemplo. Criei um método ABC int x. Ele está dizendo que dentro da mesma classe, você vai criar métodos iguais com conjunto de parâmetros semelhantes. Ele está dizendo que isso é sobrecarga. Semelhantes. Entendeu? Semelhante está errado. Sobrecarga, você tem que alterar a assinatura do teu método. Beleza? Então você tem... Entendeu, Marcelo? É mais uma questão interpretativa aqui do que qualquer coisa. Ele explicou o semelhante no parente. É isso. Ele explicou o semelhante, mas a questão é... Tudo bem, ele falou o que é semelhante? Número, tipo e ordem dos parâmetros. Cara, as duas estão erradas, tá? Porque assim, sobrecarga não é parâmetros semelhantes. Não é. São parâmetros diferentes. Semelhantes é igual. Né? Semelhantes ele tentou pegar igual. Mas assim, aí ele tentou explicar e parece que piorou mais a situação. Tu tá indo pelo detalhe da explicação dele. Mas assim, as duas estão cagadas. Essa é a verdade. Agora, a pergunta é, qual tá pior? Né? Aqui, ele considerou a D como resposta. Tá? Ele considerou a D como resposta. Por quê? Porque eu tenho a impressão que o cara que fez a prova estava levando o conceito de assinatura. Eu estou falando para vocês assinatura em Java, tá? Assinatura em Java está escrito em livros, você pega e você vai ver nome,
do método mais lista de parâmetros, né? Mas se você pegar conceito genérico de linguagem de programação, às vezes o cara considera o tipo de retorno também como a parte da assinatura. Tá? Então eu acho que ele pegou aqui e ele botou, o compilador distingue os métodos pelas suas assinaturas. E aí considerou tudo, tá? Não especificamente em Java, mas o compilador distingue os métodos pelas suas assinaturas, mas eu entraria com recurso alegando que em Java não é considerado o tipo de retorno, mas os tipos dos parâmetros, tá? Então pode ter sido isso que ele quis dizer também aqui pelo português, números, tipos e ordem dos parâmetros, né? Não é o tipo de retorno que ele quis dizer aqui. Então ele pode ter até colocado certo, na verdade, né? Combinação de nome e tipo e ordem dos parâmetros daquele nome. Então, interpretando assim, né, estaria correto também. É o tipo do parâmetro. É porque se eu estou falando isso aqui, int ABC, int x, ele está falando tipo e ordem dos parâmetros. Mas ele está falando dos parâmetros, não desse cara aqui. Por quê? Porque a assinatura é composta por esse cara aqui. Entendeu? Estou tentando interpretar um pouco, puxar a sardinha para o lado do cara que, né? Fazer uma engenharia reversa aqui. Mas assim, eu ficaria na dúvida entre a C e a D, mas eu acho que eu iria na D, porque dá para você tentar inferir essa questão. A C tem uma ambiguidade, né? Dá para interpretar. Exatamente, tem uma ambiguidade na C. Na D, quando ele fala sobrecarga é parâmetro semelhante, você mata, tá? Beleza, tem duas questõezinhas aqui de código Java que são interessantes, tá? Elas falam o seguinte, olha só, pessoal, eu tenho classe A, que é a minha classe pai. E eu tenho a minha classe B, que estende a classe A. Beleza? Aí o que ele faz aqui, pessoal? Algumas atribuições entre A e B. Você sabe que algumas coisas são válidas e outras coisas não. Tá? Isso aqui cai em toda a prova da Sesgan Rio. Antigamente tinha a prova da Sesgan Rio da Petrobras todo ano, 2 vezes por ano às vezes. Toda a prova da Petrobras tinha uma questão dessa aqui, exatamente igual a essa. Tá? Olha só a primeira coisa que ele fala. AA é igual a new A. Não temos problemas aqui. Tá? Por que a gente não tem problema aqui? Porque A está sendo atribuído a A. Então tudo bem. Não tenho dor de cabeça nenhuma com isso. Né? Agora, BB é igual a new A. Aí eu tenho que pensar. Porque eu tenho um tipo do lado esquerdo e um tipo do lado direito. Não é isso? E eu tenho que verificar se eu posso ou não fazer essa atribuição. E aí, para saber se eu posso ou não, eu olho para a direita e eu pergunto assim. É 1. Então eu olho para a direita aqui e eu falo, A é um B. Ou seja, eu tenho uma setinha entre A e B que eu posso ler A é um B. Eu tenho a setinha contrária. B é um A. Mas olha só, eu tenho que ler na ordem da seta aqui. B é um A. Eu não posso falar o contrário que eu estaria lendo a seta invertida. Beleza? Então isso aqui, não compila. Eu estou tentando, por exemplo, quer ver um outro exemplo então? Animal. E aqui eu tenho o cachorro. Eu vou criar o cachorro Rex. Só que eu estou dizendo que ele é um animal qualquer. Não faz sentido. Rex é cachorro. Só pode receber cachorros. Beleza? Eu não posso colocar uma girafa no Rex. Faria sentido. Né? Então, eu sempre tenho que ir do mais específico para o mais genérico. Tá? Então, você sempre olha para a direita e pergunta, é um B? Se for, eu posso fazer essa atribuição. Olha essa aqui que linda, essa terceira aqui. Olha lá, B é um A? Então essa atribuição é válida. Então a gente tem essa atribuição válida, essa não e essa válida. Isso aqui dá um erro de compilação. Tipos incompatíveis. Tá? Pode querer produzir não sei o que lá, anotação @override, não interessa. Tipos incompatíveis. Essa é da UFPA. Na IFB caiu uma bem parecida com isso aqui. Tá? Eles botaram lá,
Só que os caras deram uma volta. Eles deram uma volta enorme para poder executar isso aqui. Mas olha aqui o que ele fez. Ó. A, B estende A. Eu vou acabar depois dessa aqui, tá, pessoal? Senão a gente se alonga. Eu combinei 9 horas, senão a galera começa a ficar... né? E C. Depois a gente vê um jeito de refazer essas questões aqui. Eu prometo que eu passo para vocês de algum jeito aí. Tá? Olha lá. C estende B, B estende A. Legal? Olha, para resolver essa questão, você já vê aqui que ele faz isso aqui, ó. AA é igual a B, new C. E embaixo ele faz BB é igual a B, new A. O que é isso aqui, pessoal? Cast. Não é de passar no cabelo. Conheço não. Tá branco. Olha lá. Olha aqui. Primeiro, eu tenho C, pessoal. Eu vou converter C em B. Eu posso colocar B em A? B é um A. Olha para o lado direito. Vamos olhar para cá. Olha para o lado direito. Ele pegou um C. C eu posso jogar em A? Olha para cá. C é um A? É, porque ele é um B que é um A. Então ele é 1. Então eu posso. Mas se eu converter ele para B? Também, porque B é um A. Então isso aqui funciona. Né? Agora, BBB, new A. Olha lá. New A. Eu tenho um A aqui. Eu posso jogar A em B? Não pode. Tá? Então eu não posso converter ele para B. Então isso aqui não funciona. Tá? Então isso aqui não funciona. Então eu vou ter uma impressão de algum valor aqui, que é o M1, e depois eu vou ter um erro, perdão. Olha lá, e posteriormente será lançada uma exceção. Class Cast Exception. Ele está tentando fazer uma conversão aqui que é inválida. Porque ele está tentando converter um filho num pai. Um pai num filho. Né? Pai no filho. Né? Um pai e um filho. Beleza? Por que não deu erro de compilação? Porque ele tentou converter. Então compilou. Mas na hora de executar, deu problema. Beleza? Essa foi a diferença. Se ele não tivesse colocado isso aqui, ó, dava erro de compilação. Nem compilava o código. Tu não podia executar. Mas como ele criou isso aqui, eu posso executar meu código, mas aí quando chegar nesse pedaço aqui vai estourar. Tá? E aí está a questão, pessoal. Eu tenho new C aqui. Quando eu chamar M1, o método M1 de A, repara que em C, cadê C? C está aqui. Ele tem, o M1 chama o MX, tá? E o A tem um MX e o B tem um MX. O C tem um MX. Todo mundo tem um MX. A pergunta é, quando eu chamar A.M1, ele chama o MX de B, A, B ou C? Ele sempre chama o método, isso é polimorfismo, tá? O método executado, quando você estiver na dúvida, é sempre da instância que está sendo executada. Instância aqui quem é? Então ele vai executar o MX de C, tá? Que é 40. Beleza? O resto é manipulação de classe. Aqui a gente tem que ficar preocupado com instância. Quem é instância? C. Então quando eu faço isso aqui, ó, AA é igual a new B, e eu chamo um A.método, se eu tiver método no A e no B, quem é a instância? B. O M que ser executado vai ser o do B. O cast é de classe, não tem a ver com instância, né? Então você tem que pensar sempre em termos de classe. Beleza? Então você vai ter 40 nessa execução, ele vai tentar fazer essa conversão aqui, esse cast é inválido, e aí o que vai acontecer? Ele vai retornar uma exceção chamada Class Cast Exception. Tá? É uma exceção do Java-Lang. Beleza? Legal? Tinha colocado uma aula de 2 horas aí, achei que eu com a minha correria ia conseguir chegar
até o final, mas achei melhor a gente ir mais devagar. Depois eu quero o feedback de vocês da proposta, tá? Do Trends, que vocês acharam. Depois a gente conversa sobre isso. Legal. Agradeço de novo aí a ajuda, tá? Vai ser muito bem-vinda lá para a galera lá do Romão Duarte. Agradeço a presença aí de vocês. Quando eu tiver alguma maneira de disponibilizar o resto aí, da 27 a 35, eu aviso vocês. Beleza? Até a próxima, até amanhã.